Aleluia. Boa tarde, meus irmãos. Que alegria poder estar com vocês aqui. Que alegria poder ver meu amado Paulão. E pela fé ver esses rios do Senhor fluindo sobre nós aqui nessa tarde, amém? Você pode dizer para o seu irmão: receba em nome do Senhor Jesus e deixa fluir esses rios sobre a tua vida. Gostaria de compartilhar com vocês uma canção que traz as 8 verdades sobre Jesus, os 8 pontos da vida e da obra do Senhor Jesus. Recebi essa canção quando estava sozinho, desconsolado em casa, depois de uma viagem radical de quase um mês que Selma e Nathalie fizeram. E naquela noite o Senhor tratou fortemente comigo sobre o amor. Deus nos ama tanto. E todas as coisas que Jesus realizou, coisas que ficamos impressionados, né? Do poder, da glória, da capacidade do Verbo, que criou o universo, mas que se esvazia e se faz homem para habitar entre nós, vivendo uma vida perfeita, sem cometer um pecado sequer, realizando uma obra tremenda, grandiosa, assumindo o nosso lugar na cruz do Calvário, sendo sepultado, ressurgindo, ressuscitando ao terceiro dia e recebendo toda a autoridade nos céus e na terra e deixando a promessa da sua vinda. Tem alguém aqui que ainda está aguardando a vinda do Senhor Jesus? Eu estou. Mas todas essas coisas, essa trajetória de Jesus foi por amor. Tudo o que Ele fez por amor ao Pai, por amor a nós. Eu quero compartilhar essa canção com vocês. Temos essa letra aí, né? Desceu do céu à terra por amor, viveu entre os homens por amor. Por amor, jamais fez injustiça por amor. Levou as minhas dores por amor, morreu por meus pecados por amor. Por amor, venceu o inimigo por amor. Me pôs em liberdade por amor, me deu uma nova vida por amor. Por amor, ressurgiu dos mortos por amor. Tem toda a autoridade por amor. Voltará um dia por amor. Por amor, criou os céus e a terra por amor. Desceu do céu à terra por amor.
homens por amor. Por amor, jamais fez injustiça. Por amor, levou as minhas dores. Por amor, morreu por meus pecados. Por amor. Venceu o inimigo por amor, me pôs em liberdade por amor, me deu uma nova vida por amor, por amor. Ressurgiu dos mortos por amor, tem toda a autoridade por amor, voltará um dia por amor. Jesus me amou. Jesus me amou. Jesus me amou. Jesus me amou. Cante comigo, Jesus. Jesus me amou. Jesus me amou. Jesus me amou. Jesus me amou. Por amor, venceu o inimigo. Tem toda a autoridade por amor, voltará um dia por amor. Mais uma vez, bem forte, por amor, venceu o inimigo por amor. Pois em liberdade por amor, me deu uma nova vida por amor, aleluia, por amor, ressurgiu dos mortos por amor, tem toda a autoridade por amor, voltará um dia por amor. Jesus me Jesus me amou. Jesus
alegria, na convicção. Jesus me amou. Jesus me amou. Jesus me amou. Jesus me amou. Cante pro seu irmão, Jesus te amou. 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 Aleluia. Queridos, que alegria poder rever meus irmãos. Para mim, para a Selma, é um grande privilégio. Nós chegamos aqui como estávamos compartilhando com os irmãos, depois de algumas novidades muito agradáveis. Já temos o segundo neto. O mais velho, o Jordan, está com 2 anos, mas já tem um irmãozinho, o Estevão, que está com 7 meses. Outra novidade boa é o casamento da nossa Nathalie, nossa caçula. No dia 17 de agosto, se casou com Pedro, filho do Zé Eduardo e da Paula, que são presbíteros em Piracicaba. Nossa caçula mudou para Piracicaba. E outra novidade muito boa também, maravilhosa, é que a vovó está ficando cada vez mais linda. E no dia 26 desse mês, se Deus permitir, estaremos completando 33 anos de casamento. Por pura graça, pura misericórdia do nosso Deus, do nosso Senhor. E vocês estão mais fofos, mais cheirosos, mais bonitos. É a graça de Deus na vida de vocês também, amém? Eu não sei por que o fofo ninguém gosta, né? Bonito, sim, cheiroso também, mas que alegria estar com vocês. Esse final de semana foi um final de semana muito precioso, onde, como o Fernando nos falou, podemos meditar um pouquinho sobre a seriedade que é a unidade do corpo de Cristo. Deus quer uma família para o Pai, um corpo para o Filho, Jesus, e um edifício, um local de habitação para o Espírito Santo. Assim, família que é família tem que estar unida. O corpo, os membros precisam estar unidos. E as pedras que compõem esse edifício precisam estar unidas também para que o propósito de Deus se realize. E falamos um pouquinho sobre, segundo as duas perspectivas de Efésios capítulo 4, nós preservarmos diligentemente, nos esforçarmos, por preservar, e isso com muita diligência, a unidade do Espírito no vínculo da paz. E não somente isso, o verso 16 fala sobre efetuar o próprio aumento para a edificação do corpo em amor. Preservarmos e aumentarmos. E aí temos um preço muito sério para pagar, força de expressão aqui, na prática, de uma das mutualidades que tem saltado com muita força nos nossos olhos, que é admoestar uns aos outros. Admoestar. Romanos 15, 14, Paulo diz: e certo estou, meus irmãos, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Amém, queridos? Queremos praticar isso, vamos devagarinho, mas quero repartir com vocês uma outra palavra
Compartilhamos na parte da manhã, os irmãos vão ouvir de novo. Mas eu creio que o Espírito Santo vai renovar. Essa palavra está baseada em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 5. Todo o contexto, mas vamos ler o verso 5. O verso que diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Senhor, com muito temor, tremor e reverência, nos colocamos diante da tua santa palavra, Senhor, que não pode ser manipulada, gerida por nossa própria vontade, mas pelo teu Santo Espírito, a quem pedimos que flua e que ministre e fale aos nossos corações e nos leve além das nossas limitações. Cristo seja glorificado nessa tarde. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Esse contexto é um contexto de um milagre maravilhoso, tremendo, que Jesus realizou na cura de um paralítico. E nós vamos fazer algumas considerações a partir de 3 pontos que eu já quero passar para os irmãos. O primeiro deles, onde tudo aconteceu. Tudo aconteceu num determinado lugar. Segundo ponto, como estava Jesus? Onde e como Jesus estava? E o terceiro ponto, o que de mais importante aconteceu naquela ocasião? 3 questões para a gente fazer algumas considerações aqui, então. Onde tudo aconteceu, onde, como estava Jesus e o que de mais importante aconteceu naquela ocasião. Primeiro ponto, então, onde tudo aconteceu. Tudo aconteceu num lugar chamado Cafarnaum. O verso 1 diz que, de novo, entrou Jesus em Cafarnaum. E alguns dicionários, como o Strong, nos revelam que o significado de Cafarnaum é vila de conforto. E alguns estudiosos nos fornecem algumas informações, nos ajudando a compreender que aquele lugar era um lugar muito próspero, um centro de pesca, de comércio intenso, apontando para uma prosperidade, para um conforto, vila de conforto. Foi em Cafarnaum que tudo aconteceu. Mas é muito interessante porque a palavra diz que Jesus novamente entrou em Cafarnaum. E o Senhor falou claramente comigo que, amorosa, graciosamente, mas insistentemente, Ele deseja entrar na nossa Cafarnaum, no conforto de cada um de nós. Não é pecado termos um conforto, desejarmos, planejarmos, estruturarmos a nossa vida para que, depois de um trabalho tão intenso que nós realizamos, diária, semanalmente, mês após mês, e como a gente usa força de expressão lá em São Paulo, matando um leão por dia, carregando o piano, né? É um trabalho intenso, uma vida tão intensa. E nós precisamos dar uma relaxadazinha, precisamos de um confortozinho, todos nós temos uma Cafarnaum. Nós falamos tanto sobre o reino de Deus. E o reino de Deus representa a vontade de Deus, que deve ser estabelecida na terra assim como no céu. E nesse desejo de estabelecer o seu reino em todos os aspectos das nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, em toda e qualquer realidade que diga respeito a mim e a você, Jesus entra na nossa Cafarnaum, deseja entrar no nosso conforto.
E eu estou impressionado porque ninguém disse amém, glória a Deus e aleluia. Conforto é um lugar sagrado, né? Não gostamos de ser importunados. Mas essa não é a intenção de nosso amado Jesus. Ele tem um propósito nobre, profundo. Um caminho muito mais alto. Coisas grandes e firmes para manifestar e realizar em nós, entre nós e através de nós. E por isso é necessário que as portas da nossa Cafarnaum estejam abertas. O nosso conforto esteja rendido a Jesus, para que Ele entre. Tudo aconteceu em Cafarnaum, na vila de conforto, do significado da prosperidade, onde há um comércio, mas há um retorno, há uma riqueza, algo promissor, onde Jesus deseja entrar. De novo Ele entrou. Significa que diversas vezes Ele percorreu e entrou pelas portas daquele lugar. Segunda consideração, segundo ponto, onde e como Jesus estava. Jesus estava em Cafarnaum e na sua casa. É interessante, meus amados irmãos, que casa é símbolo de conforto. Todos nós temos uma, e na medida da possibilidade que nós temos, nós estruturamos, planejamos a nossa casa para nos atender. Estava até brincando com os irmãos que até uma cama de quase 2 metros eu tenho lá em casa. Começamos a nossa vida conjugal com um colchão dividido no meio, né? E por misericórdia e graça do Senhor, depois de muitos anos, o Senhor fez algumas coisinhas lá na nossa casa aqui, um micro-ondazinho, um fogãozinho a gás, né? Vai esquentar uma água, fritar um ovinho, uma panelinha e outras coisinhas, um ventiladorzinho quando está calor. Casa é símbolo de conforto. E diz que Jesus, de novo, entrou em Cafarnaum e foi para casa. Jesus estava em casa, na vila de conforto. E nós estamos falando de uma pessoa que vivia intensamente, requisitado, procurado, assediado, até provado por tanta gente. Até quem não gostava de Jesus o procurava. Multidões, continuamente, o procuravam. Os textos que nós temos na nossa catequese diz que ele andava por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, percorrendo cidades, aldeias, povoados, ensinando, curando, expelindo demônios. A vida de Jesus não é uma vida fácil. E agora ele entra em Cafarnaum e está em casa para um descanso merecido. Quando você olha para Jesus, como cantamos, não pense que era um anjo. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A mesma necessidade que eu e você temos, ele tinha também, de descanso, de alimentar-se, dessedentar-se. Jesus passou por tudo aquilo que eu e você passamos, e lá está Jesus em Cafarnaum, na casa. Mas é interessante, meus amados irmãos, ele estava na vila de conforto, mas não dominado pelo conforto. Não constrangido pelo conforto, não focando o conforto, ele estava disponível para Deus, o Pai, disponível para as pessoas, disponível para os necessitados, porque correu que ele estava em casa, e o texto diz que uma multidão vinda de toda parte veio e cercou a casa, e era tanta gente que nem mesmo junto à porta se achava lugar.
E o contexto não revela que ele se omitiu, se escondeu, rejeitou, e se endureceu, se justificou dizendo que ele precisava daquele momento. O texto diz que ele lhes ensinava a palavra. Mais uma vez, seu coração estava aberto. Sua misericórdia, as suas entranhas se moviam pela compaixão e misericórdia que ele tinha das pessoas. E ele recebe aquela multidão. E ele ministra aquela multidão. Lhes ensina a palavra. Ao meditar sobre estas coisas, o Senhor me fez lembrar que tudo o que ele estabeleceu como mandamento, como instrução, como demanda para a vida de seus discípulos, ele fez primeiro. É por isso que nós temos aquela passagem de João capítulo 13, o verso 12, onde após ter lavado os pés de seus discípulos, Jesus volta e diz assim: vocês compreenderam o que eu vos fiz? E mais uma vez nós estamos diante de um cenário e de uma palavra onde Jesus faz algumas coisas. E aí vamos associar essa passagem de João, onde Jesus nos dá o exemplo, para que eu e você, como seus seguidores e seus discípulos, possamos seguir os seus passos, seguir o seu exemplo. Ele estava em Cafarnaum, em casa, mas não estava fechado, estava aberto para servir, aleluia, para renunciar o seu conforto e descanso, que era legítimo e até necessário, pela intensidade da vida que ele vivia e pela condição em que ele se encontrava como um de nós, como um ser humano, como homem. Mas o conforto não prendia, não constrangia o nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Estava em casa e naquele lugar, mas disponível para servir as pessoas. Terceiro, o que de mais importante aconteceu na ocasião? Nós listamos algumas coisas importantes aqui, e a primeira delas é que uma multidão afluiu para aquele lugar por causa de Jesus. E é interessante, meus amados irmãos, que sempre quando se fala de multidão, nós pensamos numa das medidas de sucesso, inclusive de sucesso ministerial. Porque quando vemos muita gente, parece que aquilo é algo que tem importância. É algo que de fato está dando certo. E ali diz que tinha muita gente, uma multidão veio para estar com Jesus, para ouvir a sua palavra. E aos olhos humanos, essa é uma das medidas de sucesso. Foi algo importante que aconteceu? Com certeza. Jesus discretamente entra em Cafarnaum, vai para casa, alguém já proclamou, divulgou que ele estava ali, e ele, sem fazer força nenhuma, vem uma grande multidão para estar com ele. Quem concorda que foi algo importante, hein? Mas o segundo, o texto diz que fariseus, escribas e mestres da lei, representando pessoas influentes, também vieram e se assentaram perante o Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 5, um outro texto associado a essa passagem de Marcos 2, deixa claro que eles, inclusive, ocupavam os primeiros lugares. Isso é algo muito importante. A olhos humanos, né? Outra medida de sucesso, então, pessoas influentes, mestres, fariseus, escribas, gente da alta, da nata, autoridades no meio do povo, vêm para estar com Jesus. Todas essas coisas que nós vamos vendo, de fato, são coisas muito importantes, irmãos. Quem é que atrai multidões? E quem atrai, no meio da multidão, gente, né, de uma patente alta, de conhecimento, de autoridade, de reconhecimento dentre os demais. Lá estavam eles e ocupavam
os primeiros lugares. Outra medida de sucesso aos olhos humanos. Terceiro ainda, houve uma sequência de manifestação de dons ali, dons espirituais. Você vê no contexto discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, você vê fé, você vê cura, a cura do paralítico, né? Operação de milagres. Então, os dons fluíram. Outra medida de sucesso a olhos humanos, onde o mover está, onde está fluindo e os milagres estão acontecendo. Multidão, pessoas influentes e o fluir dos dons. Maravilhoso. Os caras arrazoaram no coração deles, não falaram nada, só pensaram dentro do coração Jesus. Né? Discernimento de espírito, palavra de conhecimento para exortar aqueles homens. Operação de milagres, que coisa incrível aquele contexto. Coisas importantes que aconteceram. Porém, meus amados irmãos, uma virtude ali pode passar despercebida aos olhos dos homens. Essa virtude é o amor. E talvez você pergunte onde está o amor ali, pois o texto que nós utilizamos traz um destaque sobre a fé. O verso 5 diz que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus consegue ver essas coisas intangíveis, essas coisas invisíveis. A fé que aqueles 4 homens tiveram para levar aquele paralítico à sua presença, mas aquela fé manifestada atuou pela força do amor. O Senhor me lembrou de Gálatas capítulo 5, verso 6, onde a palavra diz que em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E Jesus e o Senhor e o nosso Deus conseguem ver essas virtudes, contemplar essas virtudes, e para Ele isso sim é o que tem importância, relevância, e são as coisas que o movem. Você está comigo? Está compreendendo bem? Aleluia. A fé que atua, que se manifesta, que se move, que frutifica, que produz os seus frutos, manifesta as suas obras pelo amor. Certamente foi o mais importante que aconteceu ali. E justamente o que chamou a atenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ouso dizer, meus amados irmãos, que não foi nem pela necessidade do paralítico. Não foi nem pela necessidade do paralítico. Com certeza, eu imagino que aqueles 4 homens, ao descer aquela maca, descer aquela cama, aquele leito, Jesus não foi olhando somente para o paralítico, não. Eu creio que os olhos de Jesus fixaram naqueles 4 homens. O texto diz, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé daqueles homens. Mas ele conseguiu ver algo além, que talvez eu e você, sem essa sensibilidade e ajuda do Espírito Santo, não consigamos enxergar, que foi o amor daqueles homens. Amém, queridos? E aí, para nós concluirmos, quero compartilhar com vocês 5 milagres que acontecem quando nós amamos. Ao menos 5 milagres acontecem quando nós amamos. Aleluia. Quem tem amor na sua vida, que diga bem. Põe a mão no seu coração, diga, a fonte do amor habita em mim. Diga para o irmão que está do seu lado, você tem muito amor para dar. Falei isso provocando vocês, mas na verdade não é, você não tem muito amor para dar, você tem todo o amor para dar. Porque a fonte habita em você, a pessoa do amor habita em nós. Aleluia! Deus é amor, então diga para o seu irmão, você tem todo o amor para dar, para manifestar. Aleluia! Amém, queridos?
Pelo menos 5 milagres acontecem quando nós amamos, e o primeiro deles, os doentes, ou seja, os necessitados, eles são a minoria. Num ambiente de amor, os carentes, os necessitados, na figura daquele paralítico, eles são a minoria, não são a maioria. Se nós focarmos os 4 que levaram o leito e o paralítico, nós temos 1/5 só, apenas 1/5, ou 20% necessitado, com problemas. A maioria é saudável. A maioria é capaz de servir, é capaz de agir, é capaz de trazer soluções da parte do Senhor para essa minoria, carente e necessitada. Se você concorda, diga amém. Aleluia. Agora você para pensar quando a maioria é carente, quando a maioria é necessitada. Nós vivemos um tempo muito complicado. Aqui na perspectiva de uma necessidade de cura física, meus amados irmãos, mas também há necessidades espirituais e outras necessidades, às vezes financeiras e outras necessidades, às vezes de atenção. Quantas necessidades nós temos hoje na sociedade, inclusive até na própria igreja. Mas o primeiro milagre que acontece quando nós amamos, quando o ambiente é um ambiente de amor. Nós falamos sobre a presença de Deus, então essa presença de Deus manifestando esse amor. Os carentes são a minoria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo milagre que acontece quando nós amamos. Quando amamos, nós encontramos uma das chaves da unidade, que é o serviço. Segundo milagre que acontece quando nós amamos é uma vida de serviço, que é o que justifica estas juntas, ligamentos, como nós usamos, e vocês já estão acostumados com essa linguagem, com esse termo, que é bíblico, inclusive. Um irmão estar unido a outro irmão, se encontrar com outro irmão. A razão de ser de uma igreja na casa, de 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, é o serviço. Por causa do serviço é que nós nos unimos, nos encontramos. Não tem um fim em nós mesmos. É porque há uma tarefa a ser realizada, desempenhada, há uma necessidade que precisa ser atendida, há uma demanda. E é por isso que nós nos unimos, por isso que não podemos nos dar ao luxo de estarmos divididos. Muito menos de tentarmos ser aquela igreja dominical, como falamos nesses dias, né? Nos encontramos só num domingo, no final de semana, passamos a semana inteira, não vemos uns aos outros, não vivemos uns com os outros, não partimos o pão, não oramos, não perseveramos na doutrina. Não, nós sabemos bem quais são os fundamentos estabelecidos pelo Senhor e por sua palavra, para que eu e você possamos viver. Então, nós nos unimos, porque amamos e temos um serviço, uma tarefa para realizar. Quem diz amém, meus amados irmãos? Isso é um milagre. Terceiro milagre que acontece quando amamos. Nada nos priva da presença de Jesus e de seus derivados também, porque quando temos a presença de Jesus, temos o poder de Jesus para a realização do propósito de nosso Senhor Jesus. Voltando para o texto, você para pensar uma grande multidão que não tem nem como chegar na porta daquela casa, porque estava praticamente inacessível ali. Não havia como chegar perto do Senhor Jesus, porque era muita gente, nem perto da porta tinha lugar. O texto diz que eles
se planejaram, se organizaram, cooperaram um com o outro, e por amor àquele paralítico, foram pelo eirado, pelo telhado, e abriram justamente, né, um buraco lá, um lugar, um acesso, exatamente no lugar correspondente onde o Senhor Jesus estava. Não foram impedidos pela multidão, pela incredulidade, talvez, pela dificuldade. O que representa você carregar um homem adulto num leito? Carregar já é difícil, mas subir com esse homem ao eirado, para descê-lo na presença do Senhor Jesus, não há limites, e nada, absolutamente nada, nos priva da presença do Jesus quando nós amamos. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós conseguiremos, se houver amor, nós vamos ter acesso à presença do Senhor Jesus. Quarto milagre que acontece quando nós amamos. Quando amamos, nós progredimos da contemplação para a frutificação. Lucas revela que justamente os fariseus, os escribas, os mestres da lei estavam ocupando a área VIP ali. Estavam mais próximos de Jesus. Os primeiros que estavam perto de Jesus eram eles, inclusive. E não apenas eles que estavam perto de Jesus, mas toda a multidão, todos eles estavam o quê? Sentados, contemplando, ouvindo. Era algo incrível? Sim, é algo incrível. Mas vamos considerar isso, essa contemplação, como a primeira etapa. Tem uma outra etapa que nós precisamos entrar com extrema urgência, que é a etapa da frutificação. Nós vamos contemplar até quando? E, inclusive, a verdadeira contemplação, porque quando, de fato, temos revelação da pessoa, da vida de nosso Senhor Jesus, impossível que isso não redunde em frutificação. É impossível que isso não produza frutos para a sua glória. Mas isso, meus amados irmãos, é uma fé que atua pelo amor. Quando amamos, nós progredimos da contemplação para a frutificação. Você concorda, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles homens tinham total convicção do poder que havia em Jesus. Mas não ficaram sentados ali, nesse estágio de contemplação eterna. Pelo contrário, começaram a servir e, por amor, conduziram aquele paralítico, frutificaram. Foi a fé deles que Jesus viu. Como se, entenda o que eu quero dizer, o paralítico foi beneficiado, mas o crédito foi para aqueles 4. Você pode declarar para quem está perto de você, diga: o seu crédito vai aumentar muito diante do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? A gente vai meditando nessa passagem aqui. É interessante que João capítulo 5 tem muito a ver, porque João 5, se não me falha a memória, nos fala do tanque de Betesda. O homem há 38 anos lá esperando. Porque de vez em quando, né, de tempos em tempos, vinha um anjo, movia as águas ali, e o primeiro que descia era curado. Mas ali era cada um por si. Tanto que quando Jesus chega para aquele homem que quer ser curado, Senhor, quando as águas se movem, vem outro antes de mim no meu lugar, né? E desce as águas, ou seja, não há ninguém que pense em mim, que me ajude, que coopere. Que coisa impressionante. 2 textos completamente diferentes. Aqueles 4 homens se dispuseram por amor a insistir, a vencer os obstáculos, as barreiras, passar por uma situação, imagina,
desafiadora de conduzir esse homem pelo eirado até descê-lo na presença de Jesus. Eu amo essa passagem, porque o verso 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, porque Jesus viu a fé daqueles homens. Ele se dirigiu ao paralítico. O crédito foi para aqueles homens. Mas essas coisas, essas virtudes, meus amados irmãos, que são virtudes ocultas aos olhos humanos, né? Nós estamos muito impressionados com as multidões, impressionados muitas vezes com as pessoas influentes, com o fluir, os dons e tantas outras coisas, e os olhos do Senhor estão à procura da fé que atua pelo amor. Amém, queridos? A fé que atua pelo amor. Inclusive, falando sobre isso, lembrei que nós compartilhamos isso na América esses dias atrás, e depois um irmão veio compartilhar conosco um milagre que aconteceu num determinado lugar. Disse que o irmão que estava ministrando a palavra chamou as pessoas que ali estavam, aquela multidão, para que viessem à frente, que ele ia orar por cura. E a multidão veio, só que ficou um deficiente lá atrás. Ninguém nem aí, mas disse que algumas pessoas, não lembro se umas 2 ou 3 pessoas, perceberam e se dispuseram a ir buscar aquele necessitado lá atrás, que havia sido esquecido. E, por incrível, meus amados irmãos, que pareça, eles pegaram aquele homem e, no trajeto daquele lugar, pelo corredor, até chegar à frente, sem que o ministro orasse, impusesse as mãos, falasse qualquer coisa, diz que ele mesmo viu a perna do rapaz crescendo e o milagre acontecendo no trajeto, sem precisar de oração, sem precisar de nada, porque Deus pode fazer, aleluia, todas as coisas. Eu imagino que foi o mesmo que aconteceu aqui em Marcos 2. Jesus viu a fé daqueles homens que, olha, o irmão lá, vamos buscá-lo, vamos ajudá-lo a chegar aqui. Talvez a expectativa é, vamos trazê-lo aqui à frente, ao homem de Deus. E o Espírito Santo falou, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu sinto cheiro de amor aqui, cheiro e serviço, então eu vou fazer algo diferente. Aleluia, no trajeto eu já vou operar, e Deus vai operar milagres, prodígios e sinais, aleluia. Porque o que tem valor para o Senhor é a fé que atua pelo amor. A fé que atua, que se manifesta, que se move, pautada, fundamentada no amor. Aleluia. Louvado seja Deus. 5º, milagre que acontece quando nós amamos. Nós levamos pessoas a ter experiência com Jesus. E uma pessoa com experiência produz mais que uma multidão de espectadores e de religiosos, que era a realidade daquela multidão. Uma grande multidão, espectadores, religiosos, né, na área VIP, ali pertinho do Senhor Jesus, mas todo mundo ali. Né? Mas quando Jesus realizou o milagre na vida daquele paralítico, a voz de comando de Jesus nos leva a fazer uma aplicação das demandas, das ordens do discipulado do reino. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, anda, vai para a tua casa. Agora imagina o que aconteceu quando aquele homem chegou na sua casa. Né? Fulano, é você? Sou eu. O que aconteceu? Um milagre. Jesus me curou. Imagina a família. Como foi que isso aconteceu? Os meus amigos me levaram. E tinha tanta gente naquele lugar, mas eles insistiram, subiram pelo eirado, pelo telhado, abriram um buraco, me colocaram na presença de Jesus. E Jesus viu a fé deles e curou as minhas feridas, aleluia. Transformou a minha vida, louvado seja Deus. Irmãos, o que Deus pode fazer? E, na verdade, o que Ele quer fazer
nesse mover, nesse fluir de amor, de fé que atua pelo amor. Quando amamos, levamos as pessoas a ter experiências com Jesus. E uma pessoa que tem uma experiência verdadeira com Jesus, impactante com Jesus, ela produz muito mais do que espectadores, muito mais do que religiosos. Quem tem experiência com Jesus não pode mais ser o mesmo. Se torna uma potência. Você lembra do gadareno? Daquele homem com legião de demônios. Jesus operou um milagre. Aquela legião, os estudiosos falam, né, analisando a corporação romana ali, entre 800, 2.000 soldados, depende, mas pense quantos demônios tinha naquele homem. Aí Jesus expulsou todos eles. E ele queria seguir Jesus. Jesus disse, não, volta para os teus. E conta quão grandes coisas Deus te fez e como teve misericórdia da sua vida. Jesus atravessou aquelas águas por causa de um homem, de um carente, de um necessitado. Agora você para pensar. Andava nu, se ferindo com pedras, clamando por entre os sepulcros, sendo detido e aprisionado com correntes, atado com cadeias, quebrava sobrenaturalmente as cadeias. Ninguém conseguia ter domínio sobre aquele perturbado. Ele deveria ser muito famoso na sua região. E com certeza já um caso perdido para a sociedade, um caso perdido para a sua família. E agora, depois do encontro com Jesus, da experiência com Jesus, a Bíblia diz que ele estava sentado, vestido em perfeito juízo. Uma pessoa com experiência com Jesus produz tanto, meus amados irmãos, mas para que uma pessoa tenha experiência com Jesus, outras pessoas precisam amar, precisam manifestar uma fé que atua pelo amor, porque Deus opera quando essas virtudes ocultas e talvez não tão importantes a olhos humanos, porque nos impressionamos demais com certas coisas, mas precisamos meditar na palavra do Senhor e ver o que para Deus tem valor, o que tem valor para Deus. Eu fiquei muito impressionado com o testemunho, porque eu leio essas coisas nas Escrituras e eu creio que isso aconteceu. Jesus realizou uma obra tremenda e grandiosa, mas depois daquele culto, aquele irmão vir me falar uma coisa real que aconteceu, de irmãos que foram pegar aquele que ficou esquecido lá atrás. A multidão estava toda, ficou só ele lá, ele não conseguia ir à frente. Porque o Senhor fez esse milagre. Quando eles foram buscar o irmão lá atrás, e no trajeto, sem oração, sem precisar de nada. Esse é o coração do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Diga para quem está do seu lado, Deus valoriza o amor de uma forma muito profunda, aleluia. Diga para o seu irmão, você tem todo o amor para dar. Tem todo o amor para dar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós amamos, nós levamos as pessoas a ter experiência com o Senhor. E não precisa ser muita gente, não, para revolucionar. Uma pessoa com experiência com o Senhor produz muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E para concluir, foram 2 semanas que nós estivemos compartilhando lá com os irmãos, e foi uma palavra que o Senhor trouxe no nosso coração. Mas na segunda semana, o Senhor nos levou ainda a insistir nesse tema de amor. Não vou compartilhar a segunda não, mas só um spoilerzinho, como fala. A segunda palavra que compartilhamos foi baseada em 1 Coríntios 13, onde Paulo diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3. Mas o maior deles é o quê, irmãos? Meu Deus, fé é uma coisa incrível. Hebreus diz que sem fé é impossível
agradar a Deus. Jesus disse, se tiverdes fé, ordenarás a esse monte, transporta-te para o mar, nada vos será impossível. Fé não é pouca coisa. Esperança. Há grandiosas, ricas promessas da parte do Senhor, que Deus tem revelado a nós através da sua palavra. Coisas tremendas, meus amados irmãos, e que vale a pena eu e você perseverar para alcançarmos a realização destas promessas, da esperança que nós temos, que deve ser inabalável no nosso coração. Mas é interessante, permanece a fé. Jesus é o autor e consumador da fé. Consumou sua obra, realizou a sua obra. A fé aponta para o passado, para aquilo que Jesus já fez. A esperança aponta para o futuro, para essas promessas que se manifestarão, inclusive, na vinda do Senhor Jesus. Eu estou esperando a vinda de Jesus. Esses dias eu tenho um grupo com os meus irmãos. E a foto de perfil é de mamãe. Eu tenho esperança. Na vinda de Jesus, ela vai ressurgir dentre os mortos. Daniel escreveu, muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Isso é esperança, mas isso está no futuro. Estava vendo a fotozinha dela, falei, logo, logo eu te vejo de novo. Esperança, a fé passado, esperança futuro. Por que o amor é maior? Porque o amor aponta para o presente. Eu e você não temos acesso ao futuro, o dia de amanhã não nos pertence. Não temos o acesso para trás, para o passado também. Mas o presente está disponível para mim e para você, para que eu e você possamos tomar uma decisão e agir e amar. Aqui, agora. Porque o tempo que nós temos é o presente. Não temos nem o passado e nem o futuro. Contribui nessa perspectiva desses 3 fundamentos aí da vida cristã. Passado, sim, a fé, com certeza. Esperança também, com certeza. Mas você vai ver que no contexto, Paulo está questionando, dizendo assim, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, doar todos os meus bens, o meu corpo, o próprio corpo, para ser queimado, aí ele diz, e não tiver amor, a nossa identidade é muito mais confirmada, legítima, pelo amor até do que pela fé. Você para pensar uma fé como essa que ele vai discorrendo em 1 Coríntios 13, para ele fechar depois e dizer assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses 3. Mas o maior deles é o amor. Oh, meus irmãos, compartilho com muito amor e humildade com vocês essa palavra que Deus está usando para mexer com a minha própria vida. Eu espero que o Espírito Santo possa ministrar e falar melhor ao seu coração. E que você seja movido por Ele. Há uma riqueza, tremenda riqueza em nós. Deus é amor. Aleluia. O Espírito Santo que nos foi outorgado derrama o amor de Deus, né, Paulão, nos nossos corações. Louvado seja Deus. Jesus nos amou de tal maneira. Todas as coisas que Ele fez, a sua trajetória, sua vida bendita, a sua tremenda, gloriosa e bendita obra foi por amor. E nós somos esse povo que Ele tem levantado, aleluia, para manifestar a sua vida, porque a vida de Deus é o próprio amor de Deus, porque Deus é amor. Você tem todo o amor,
para dar. E tem o tempo à sua disposição, que é o presente. Não adie. Não fique preso ao passado. Viva hoje o que Deus deseja. E certamente milagres se manifestarão para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se unam. Estejamos juntos. Não, como diz alguém fala, né, em si mesmados, né, voltados para nós mesmos. Não. Nos unimos. Porque temos muito amor. Todo amor para compartilhar. Então, em unidade, agora, nós vamos caçar quem precisa de amor. Faça assim comigo, assim, vamos. Diga para o seu irmão aí, que é para quem está do seu lado, nós vamos procurar, nós vamos encontrar. Onde nós vamos derramar o amor, tem muito amor. Diga para o seu irmão, eu não aguento que tem amor demais na minha vida. Amém, irmãos? Faça isso em nome de Jesus. E Deus vai operar. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graças. Porque nossa história é uma história de amor. Foi por amor que o Senhor criou os céus e a terra. Certamente por amor que criaste as árvores frutíferas, estabeleceste as leis, já prevendo a criação do homem e as necessidades que nós teríamos. Por amor, Senhor, tu descestes para buscar e salvar o perdido, vivendo uma vida perfeita e irrepreensível, levando sobre ti as nossas enfermidades, nossas dores. Tu estavas em Cafarnaum e não trancou as portas da casa. Eras acessível, Senhor. Disponível. Até para os religiosos. Por amor, Senhor, entregaste tua vida. Por amor, ressurgiste dentre os mortos. Porque tudo era necessário para estabelecer fundamentos da nossa salvação, Senhor. Ressuscitastes porque precisavas trazer à existência um novo homem, uma nova criação, Senhor. Por amor, venceste o inimigo, Senhor, que planejou ser como Deus e aprisionar-nos, separando-nos de Deus. Tu vencestes o adversário, Senhor. Nos colocastes em liberdade, Senhor. Assumiste toda a autoridade nos céus e na terra, Senhor. E prometestes retornar. Senhor, manifesta esse amor. Hoje, agora, no presente em nossas vidas, pois nós acreditamos, Senhor. Coisas diferentes, coisas novas, grandes e firmes que não sabemos, tu vais manifestar, Senhor, na simplicidade da nossa vida em amor, Senhor. Na nossa vida em comunhão, Senhor. Na consciência de que, reunidos em teu nome, tu estarás entre nós. Na consciência de que somos teus embaixadores, Senhor. Comissionados por ti, Senhor, para proclamar teu evangelho, que são as boas notícias, Senhor. Faz borbulhar essa palavra em nossos corações, para que os nossos lábios possam extravasar essa graça também, para dizer que Deus ama as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama os irmãos, Deus ama aqueles que convivem conosco, começando pela nossa própria casa. Tu enviastes aquele homem, Senhor, que foi alvo daquele milagre para a sua casa, Senhor. Há pessoas em nossas casas, Senhor, que precisam ser tocadas por este amor, Senhor, que transformou a nossa vida. Ah, Senhor, dá-nos
revelação, Senhor, clareza, direção. Conduz-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que esse amor seja derramado, aleluia, para que possamos, sim, Senhor, no bom sentido, carregar as pessoas nos leitos, Pai, aqueles que estão enfraquecidos, que não conseguem por si mesmos se colocar diante do Senhor. Queremos transportá-los, mesmo que tenhamos de subir ao eirado, Senhor, ao telhado, aleluia, e colocarmos de uma forma inovadora, Senhor, essas pessoas à Tua presença. Nós acreditamos, sim, Senhor, que Tu podes fazer milagres, prodígios, sinais, transformar mentes, transformar corações, e assim queremos, Senhor, ter uma fé que atua, uma fé que se manifesta pelo amor. Para a glória do Teu nome nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Amém, queridos? Renova a sua aliança com seu irmão e declara para ele: nós vamos nos mover em amor. E coisas vão acontecer. Vamos cantar mais uma vezinha. Talvez aconteça com algum ou alguns de vocês o que acontece comigo muitas vezes quando estou ouvindo da parte do Senhor. Muitas vezes o Espírito me lembra uma pessoa ou mais de uma pessoa onde eu necessito atuar com aquilo que acabei de ouvir. Ou o Espírito também me lembra alguém ou mais de uma pessoa com quem eu atuei errado em relação àquilo que acabei de ouvir. Talvez o Espírito tenha falado contigo também. Guarda isso no coração para esta semana começar a trabalhar nessa direção que o Espírito deu. Seja para consertar, pedindo perdão, seja para atuar. Porque se o Espírito falou, é por ali que a gente deve seguir. Amém? Ele nos guiará a toda a verdade. Amém? Guarda mesmo. Se Deus falou e Ele falou, age com fé, baseado nesse amor. Amém. Aleluia. Jesus me amou. Jesus me amou. Jesus. Jesus. Jesus me amou. Jesus. Por amor vencer o inimigo, por amor me pôs em liberdade. Quem é livre aqui, aleluia. Me deu uma nova vida, por amor. Por amor ressurgiu dos mortos, por amor.
nos colocar de pé e vamos cantar juntos. Vinícius. Por amor, criou os céus e a terra por amor. Desceu do céu a terra por amor. Viveu entre os homens por amor. Por amor, jamais fez injustiça por amor. Levou as minhas dores por amor. Morreu por meus pecados por amor. Por amor. Me pôs em liberdade por amor. Me deu uma nova vida por amor. Por amor. Ressurgiu dos mortos por amor. Tem toda a autoridade por amor. Voltará um dia por amor. Jesus, Jesus. Jesus me Você está parecendo eu na noite que recebi essa canção. Há várias semanas sem a Selma, sem a Nathalie, precisando de amor. Porque parece que você canta meio desconfiado. Jesus me amou. Jesus me cante com convicção. Jesus, Jesus me amou. Jesus me Jesus te amou. Jesus te diga isso, sermão. Jesus te amou. Jesus te amou. Jesus te amou. Por amor, por amor. Venceu o inimigo por amor. Me pôs em liberdade por amor. Me deu uma nova vida por amor. Por amor. Ele está vivo. Por amor, aleluia. Voltará um dia por amor. Até que ele volte, nós temos muito ou todo amor para liberar, amém? Diga para o seu irmão, vamos trabalhar que o tempo está diminuindo, amém, querido? Para concluirmos aqui, vira de pé do seu irmão e declare o seu nome, Jesus. Jesus. Vamos cantar isso para os outros. Jesus.
invocado, sou